Essa aula aqui vai ser bem rapidinha, apenas para conhecermos alguns elementos do ciclo trigonométrico. Na próxima aula vamos trazer elementos interessantes como seno, cosseno e tangente, aqui é apenas para conhecer o ciclo trigonométrico, beleza? Então, o que é o ciclo trigonométrico, pessoal? Mais à frente, vocês vão precisar, vocês vão estudar, né, funções trigonométricas. E alguns teoremas envolvendo esse tipo de função, né, que são as funções periódicas, precisa do ciclo trigonométrico, tá ok? Então, alguns teoremas são criados a partir desse ciclo, né, o nosso ciclo trigonométrico, ou também conhecido como circunferência trigonométrica, tá ok? E o que seria o nosso ciclo trigonométrico? Seria um ciclo de raio unitário, ou seja, o tamanho do raio desse ciclo é igual a 1. Então, deixa eu mudar só a cor aqui. Então, o raio desse ciclo é igual a 1 unidade, tá ok? Então, o tamanho aqui é de 1 unidade. E esse ciclo, pessoal, ele está no nosso plano cartesiano. Então, a origem do ciclo aqui, tá ok? A origem da circunferência está com a mesma, né? Ou seja, em cima do ponto ou em cima da origem do nosso plano cartesiano. Beleza. Então, existe como a nossa circunferência está dentro do nosso aqui plano cartesiano, perceba que esse plano ele acaba dividindo o nosso ciclo em 4 fatias. Essas fatias são conhecidas como quadrantes. Então, aqui estaria o nosso primeiro quadrante, ok? Então, primeiro quadrante. Aqui estaríamos andando então no sentido anti-horário, e é esse o sentido que a gente vai convencionar aqui. Então, se a gente andar no sentido anti-horário, então o ângulo formado entre o raio e a origem do sistema, e a origem vamos marcar com esse ponto aqui, tá ok? Então, iniciando daqui, a origem do plano no eixo X, né? Então, iniciando aqui e andando no sentido anti-horário, vamos convencionar que esse sentido seja o sentido positivo. Então, vamos ter ângulos positivos, certo? Por exemplo, se esse ângulo aqui fosse 30 graus, né, seria 30 graus positivos. Então, a gente pode deixar assim. Caso a gente andasse aqui no sentido horário, então, se construíssemos aqui, então, se esse ponto aqui andasse, né, no mesmo ângulo de 30 graus, para representar ou para nos informar que estamos andando no sentido horário, colocamos o sinal de menos aqui nesse ângulo. Então, esse sentido aqui é o sentido negativo. Perceba que os ângulos têm as mesmas medidas. O sinal é apenas para nos informar que estamos andando no sentido anti-horário. Beleza. Então, andando aqui no sentido no sentido horário, né? Então, andando aqui no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, vamos ter o primeiro quadrante. Chegando aqui, teríamos o nosso ângulo reto, certo? Então, andando aqui, ó, da origem até o nosso ponto aqui, vamos ter um ângulo, vamos formar um ângulo reto. Então, aqui seria 90 graus. Então, aqui teríamos um ângulo de 0 grau, certo? Ou seja, que seria a origem. Aqui não tem ângulo nenhum. A partir do momento que começamos a andar, começamos a formar um ângulo. Então, formando esse ângulo, chegando aqui, teríamos um ângulo de 90 graus. Continuando aqui, entraríamos no nosso segundo quadrante, certo? Então, aqui seria o nosso segundo quadrante. Então, teríamos ângulos. Então, perceba que estamos formando alguns ângulos. Então, imagine esse ponto, se esse ponto parasse aqui. Ora, se ele parasse aqui, iríamos ter também um ângulo com relação à nossa origem aqui, certo? E esse ângulo, com certeza, né? Então, pegando aqui, ó, esse ângulo, ele vai ter mais que 90 graus, porque aqui é 90, então ele teria um pouco mais de 90 graus, certo? E se continuássemos aqui, parássemos bem aqui no sentido negativo da nossa origem, né? Então, se parássemos aqui, então o ângulo que formamos com relação à origem, ou seja, andamos 90 mais 90 graus. Então, esse ângulo novo formado aqui teria 180 graus, certo? Então, aqui seria o ângulo de 180. Isso trabalhando em graus, tá, pessoal? A gente pode também, vocês vão ver futuramente, podemos trabalhar com os radianos, que vimos já em aulas passadas. Beleza, se continuássemos andando aqui, perceba que o ângulo ele está aumentando, certo? Se continuássemos andando, então o ângulo aqui iria aumentar com relação à origem. Então, 90, 180, né? E aqui estaríamos entre 180 e 270, porque se andássemos até aqui, né, teríamos um ângulo de 270 graus. Beleza, então, se andássemos tudo isso aqui, então vamos marcar mais um pouco, se andássemos tudo isso aqui, teríamos um ângulo de 270 graus. E para finalizar, ou seja, para completar a volta toda,
tá ok? Então, andando aqui, ó, começando da origem e dando uma volta completa aqui no nosso ciclo, completaríamos o nosso 360 graus. Então, esse ponto aqui, ele marca a origem do nosso sistema, né, do nosso ciclo trigonométrico, como também o final dele, ou seja, ele é tanto 0 grau quanto 360 graus. Tá ok, pessoal? Então, esses aqui são ângulos, ou são pontos, desculpem, que a gente acabou conhecendo, são pontos importantes. Se a gente quisesse marcar no plano cartesiano, esses pontos aqui, ó, o ponto inicial seria, por exemplo, nesse ponto aqui, x vale 1 e y vale 0, certo? Nesse ponto aqui, o x ele vale 0 e o y vale 1. Nesse ponto aqui, o x ele vale menos 1 e o y vale 0. E aqui, né, isso aqui já sabemos, o x ele vale 0 e o y vale menos 1. Então, perceba que o x aqui ele vai de menos 1 até 1. E o y ele também vai de menos 1 até 1, já que o nosso raio é igual a 1, certo? Então, a variação vai sempre de menos 1 a 1 e de menos 1 a 1. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, vamos falar do seno e cosseno no ciclo trigonométrico, tá ok? Para começarmos a trabalhar com essa ideia, a ideia principal do ciclo trigonométrico, tá ok? Espero vocês na próxima aula. Valeu!